Olha só, tá amarelo. parecendo o sol mesmo, como Essa a disse ideia. o Pedro lá na maquiagem, Essa a né? ideia. Boa noite, Muito Fábio. iluminada, boa Boa noite. noite, equipe. Boa noite, você que está em casa. Eu vim de amarelo propositalmente pela campanha do Setembro Amarelo. A gente sim. tem uma campanha que, se não me engano, está no 3º ano, em que é um alerta para o suicídio. É uma campanha contra o suicídio, que acontece, que cada vez é mais frequente. A gente tem pessoas com transtornos físicos e psicológicos cada vez mais graves e que são negligenciados. Situações como essa que eu trouxe aqui, de relacionamentos abusivos, tóxicos, restritivos, medíocres, que afetam a vida das pessoas e muitas vezes as pessoas não sabem como sair dessas relações e acabam tendo esse movimento do suicídio e aí o negócio fica complicado. O negócio pega. Olha, você sabe que eu só percebi mesmo que a questão do suicídio é bastante séria quando eu tive uma grande amiga minha, com um marido casado há anos, hein? É mesmo? Que tentou o suicídio. Uma pessoa que frequenta a igreja, uma pessoa que canta, que tem ministério de música na igreja, quer dizer, uma pessoa que vive, né, o dia a dia católico, cristão católico, e infelizmente sofreu com esse tipo de problema. Quer dizer, ninguém está livre disso, né, Pamela? Ninguém. Você sabe que a gente fala tanto dos transtornos de ansiedade, falamos bastante, né, sobre o transtorno depressivo, sobre a depressão. E quando a gente pensa em suicídio, vem esse alarme de que muitas vezes, aliás, podem ter pessoas que estão nos assistindo nesse momento que não têm ideia que há alguém muito próximo com um sofrimento gigantesco velado. A pessoa está vivendo uma tristeza profunda, um desespero, uma angústia completamente intrínseca, sem conseguir manifestar. Não externa nada. Não consegue exteriorizar, não consegue externar e pode sim ser levado ao desespero, né? Na verdade, eu acho que o suicídio é uma tentativa de aplacar aquele sofrimento, né? É aniquilador, é um paradoxo, assim. Eu não estou conseguindo conviver com tanta dor, com tanto sofrimento e aí, num movimento desesperado para tentar arrancar isso dentro de mim, eu tiro a minha vida. Então, vamos olhar um pouco além do nosso próprio umbigo, perceber se nós estamos observando-os demais. E tem uma dica muito importante para você que está em casa e para todos nós, viu, Fábio, para todo mundo aqui, equipe. Vamos escutar mais as pessoas, vamos dar mais ouvidos àqueles que estão perto de nós. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Vamos falar do nosso tema, então? Quando o relacionamento pode colocar a nossa vida em risco? Sim. Bom, primeiro, existem relacionamentos tão perigosos assim? Existem. Se a gente pensar sobre relacionamentos abusivos, a gente pode lembrar de tantas pessoas que estão ali vivendo com alguém que o tempo inteiro critica, o tempo inteiro ataca, o tempo inteiro desrespeita, fala o que quer, faz o que quer. E por estarem nessa relação, essa pessoa que está passiva ali, sem conseguir reagir, ela vai se acostumando com isso, ela vai o tempo inteiro colocando ali para baixo do tapete, tapando o sol com a peneira, alimentando tudo isso, sem conseguir colocar os devidos limites necessários, e aí entra num ciclo destrutivo, machuca muito a autoestima, podendo sim desenvolver transtornos de ansiedade, de depressão e levar a casos graves mesmo. Não só necessariamente ao suicídio, mas eu falo que é aquele, não suicídio propriamente dito, mas a pessoa é como se ela fosse se matando aos poucos, né? Ela vai se perdendo de si. Ela vai se despersonalizando, ela vai ruindo a autoestima, ela não se reconhece mais. E aí vai ficando mais triste, Muito, né? Fica complicada a relação. Sem vontade de fazer nada, Sem vontade de fazer né? nada. Tem muita gente que morre permanecendo vivo, né? Então, assim, eu tô lá sobrevivendo, mas eu já me perdi de mim, eu já não sei o que eu gosto, eu não tenho vontade de me arrumar, não tenho vontade de dar uma volta, não tenho vontade de ver meus amigos, não tenho vontade de namorar. É como se eu perdesse o interesse sobre mim. Então, é algo muito perigoso e muito frequente em diversas relações. Vamos falar daquelas pessoas que ficam acomodadas na relação e isso pode acontecer? Daqui a pouquinho. Tá bom. Pamela, vamos falar então um pouquinho sobre
a questão a pessoa que é acomodada num determinado relacionamento, o fato dela estar acomodada e se manter nesse relacionamento, a prejudica? Primeiro que é normal nós nos acomodarmos. O ser humano, ele tem esse movimento da adaptação. Né? Tô acostumada a vir aqui às quintas, isso faz parte da minha rotina. Só que enquanto está bom, eu estou aqui. Se eu fosse agredida, se eu não fosse bem tratada, logo eu não estaria. Mas eu só consigo fazer esse movimento porque eu tenho o quê? Autoestima. Porque eu tenho amor próprio, eu consigo me preservar. Muitas vezes a pessoa que está lá em casa, ela permanece numa relação, porque está há muito tempo, e ela fica se convencendo que, não, faz anos que eu estou nesse relacionamento, vou largar tudo, e agora? Como que eu vou recomeçar minha vida? E aí ela se dá umas desculpas. Você que está aí, eu queria que você prestasse atenção nisso, viu, Fábio? As pessoas começam a se contar algumas histórias. E quando a gente fala sobre relacionamento de risco, eu vou citar algumas coisas que acontecem. Por exemplo, veja bem, ciúme não é prova de amor. Traição não é coisa de homem. Desleixo não é intimidade. Desinteresse não é característica de relacionamento duradouro. Desrespeito não tem que ser encarado como o jeitão da pessoa. Agressividade não pode ser confundida com brincadeira. Quando a gente começa a observar esses movimentos e perceber que não, isso não é normal, isso faz mal, machuca. O que deveria ser normal é respeitar, é tratar com carinho, é considerar, é conversar. Aliás, diálogo não é frescura. É necessidade. Quando eu converso, eu desenvolvo, eu revejo combinados e acordos, para que a relação, ela sempre tenha os seus contornos e os seus limites delimitados, para que ninguém se machuque, para que ninguém permaneça em lugares desconfortáveis e incômodos. Entendi. Vamos às perguntas dos telespectadores? Não? Vamos lá, você que está em casa deve participar do nosso programa. 11 95033 6870. Envie sempre com o seu nome e, claro, a localidade onde você está falando. A Joana de Santos, São Paulo, pergunta: Fábio, Pamela, boa noite. Eu estou casada há 6 anos e não me reconheço mais. Eu mudei minha forma de me vestir, me afastei de amigos, porque o meu marido não gostava de nada disso. Hoje me sinto só. Ele sai quase todas as noites e volta altas horas da madrugada. Tenho medo de pedir a separação. Você poderia me ajudar? Nossa, eu falei disso essa semana a respeito de ter medo do parceiro. É terrível isso, né? Muitas pessoas têm medo do parceiro. Porque ele fala alto, porque ele grita, porque ele é estúpido. Eu não posso falar meu ponto de vista, porque aí ele vira a cara. E se eu digo aquilo que eu sinto, ele acha ruim. Gente, você casou com uma pessoa, você está namorando alguém. Essa pessoa tem que ser seu parceiro, tem que estar junto, tem que te escutar sim, tem que te respeitar sim a sua opinião. Ali, os dois participam, não é só um. História de ficar pisando em ovos com o parceiro. E fica alimentando o movimento melindrado dele, paparicando o tempo inteiro. Tendo que namorar, bater cartão ali sexualmente, para que o outro não fique agressivo, não fique bravo. Repense bastante essa conduta, porque o outro faz com a gente o que nós permitimos. Nós, a partir do momento que nos tornamos permissivos nos nossos comportamentos e ações, a gente vai fazendo com que essa outra pessoa não perceba os nossos limites, a nossa tolerância fica toda esgarçada. Nós que autorizamos até onde o outro pode vir conosco. Então, aonde quer que você esteja, independente do tempo da relação, olhe para si, você precisa se reconhecer, fazer o que você gosta e não permitir que o outro faça só o que ele bem entende e passe por cima de você.
Ó, eu vou pedir para as pessoas que estão nos acompanhando para você fazer a historinha ficar Menorzinha. pequenininha, senão eu não consigo ler a pergunta. Menorzinha, Não adianta né, a gente Paulo? contar aquela história toda, a gente sabe É que a pessoa se tudo empolga, importante. né? Vai Começa- embora. Não posso esquecer de nenhum detalhe. Tá bom? Mas olha, tem uma pergunta de uma pessoa de lá de Juiz de Fora, que é onde aconteceu lamentavelmente a situação lá com o candidato, não Que, é? aliás, se você me permite, que a gente repense sobre a forma que a gente expressa as nossas opiniões. Violência atrai violência. Então, repensem bem. Acho que tudo o que acontece na vida, a gente tem que pensar o que a gente vai tirar de lição disso. Pois é. E eu fico muito triste de ver o nosso país tão violento. Eu Realmente. também, eu também. Acho que não é o caminho. Não é. Né? Não é o caminho. A gente tem que Independente repensar. de opinião, seja o que for, não Né? é o caminho. Daqui a pouco nós vamos trazer a pergunta dela. Deixa eu ver o nome. Cadê aqui? Não tem o nome, não me lembro. Eu vou dar o recadinho, volto já. Ah, tá aqui. Cíntia de Juiz de Fora. Já vou ler sua pergunta aqui, tá bom? Que é grande. É grande. Que é grande. É grande. Pamela, vamos lá, a pergunta da Cíntia, né? Vamos. Boa noite, Fábio e Pamela. Eu já passei por relacionamentos tristes e hoje estou lutando porque o pensamento do suicídio é uma coisa tão ruim, que eu fiquei assustada quando eu pensei uma vez, e foi quando eu perdi a guarda dos meus filhos depois da separação. Eu não consegui confiar em ninguém mais, nem com as pessoas em que eu me relacionei depois. Inclusive, o último faz 3 meses que eu consegui me relacionar. Depois, não consegui mais. Estou sozinha, procuro não ficar parada, tentando ajuda, trabalhar, vou na igreja, mas fico com receio de que eu tenha uma recaída e pense novamente no suicídio. Eu sou sem família e amigos, os meus amigos são muito poucos, tenho 40 anos de idade, perdi minha mãe com uns 12 anos de idade. O que será que falta para mim, hein, Pamela? Você. Falta você. Quanto mais a gente achar que precisa se apoiar naquilo que acontece ou nos outros, para que isso nos dê razão de existência, mais refém nós nos tornaremos das circunstâncias. Em muitos momentos da vida, para quem está assistindo, muita coisa vai dar errado. Você vai tentar alguma coisa, não vai ter aquele retorno que você gostaria, alguém pode te trair, você vai perder o emprego, você vai sofrer um acidente, seja o que acontecer que não for positivo, isso nunca pode ser motivo para que você desista de si. Tem muita coisa boa no teu íntimo. Sempre tem algo a ser desenvolvido, uma lição a aprender. Enalteça as suas virtudes, seja o primeiro a se perdoar, a acreditar que sim, tem um jeito, as coisas podem melhorar, você pode modificar uma conduta, renovar uma atitude, alimentar um bom pensamento, fazer novas escolhas, se aproximar de pessoas que realmente valem a pena. Não se manter em nenhum lugar que você não seja valorizado ou bem tratado. Não continuar ao lado de ninguém que te faça se sentir pior. Muito pelo contrário. A gente tem todo o direito de fazer novas escolhas, de colorir a nossa vida. Se você quiser que tudo melhore, é só você decidir fazer isso. Ou seja, amor próprio. Amor próprio, total. Tá certo. Olha, boa noite, Fábio e Pamela. Meu nome é Luciana, sou de Maceió. Um beijo ao povo de Maceió. Beijo, eu tenho família lá. Beijo para toda a galera de Maceió. Muitos Parabéns beijos. pelo programa maravilhoso. Pamela, eu estou num relacionamento com um borderline. Ixi, Maria. Com muito, mas muito controle, um ciúme excessivo, brigas semanais. E eu o amo. E amo muito, apesar da relação muito difícil. Nós temos 1 ano de namoro, ele toma remédios e faz terapia, mas ainda sem muito resultado. Eu devo insistir nessa relação que magoa, ele tem momentos de muito companheirismo e carinho, e isso acaba me confundindo. Eu penso em algumas coisas. Primeiro, que você não está se relacionando com um borderline, você está se relacionando com uma pessoa.
né? Não vamos chamar alguém com o nome de algum transtorno. Isso não é legal. Ainda mais para uma pessoa que tenha um transtorno de personalidade, justamente pela personalidade ser fluida, ser toda fragmentada, você falando isso aí que é um motivo dele vestir esse lugar e encontrar uma identidade que acaba sendo uma identidade patológica. Então, evita esse termo para todo mundo, tá? Evita falar fulano, borderline, transtorno bipolar, esquizofrênico. Evita, isso não é legal, tá? A pessoa tem um nome e ela tem que ser chamada por este nome. Concordo. Até porque este nome que se dá, a síndrome, nada mais é do que um conjunto de sintomas. E essa pessoa não é um conjunto de sintomas apenas. Essa pessoa é um indivíduo e deve ser chamada assim. Quando a gente percebe que alguém tem uma limitação, seja uma agressividade patológica, uma compulsão, uma depressão, um transtorno de ansiedade, seja lá o que for, até porque ninguém é perfeito, o mais importante é que haja conscientização. Se houver conscientização e busca de melhora, a gente está num bom caminho. E aí, com o parceiro, podemos sim estar junto, dar força e ajudar. O problema é quando não há essa conscientização, uma resistência e uma negação de que algo aconteça em desequilíbrio. Então, vamos conversar mais, gosto de você, quero estar junto, preciso que você perceba, tente mostrar, se junte à família, oriente, porque se sim essa pessoa começar a ter essa conscientização, mais lúcido acerca do que acontece, as coisas podem melhorar bastante. Tá? Eu acho que sempre quando a gente está falando de uma patologia física, psíquica, a gente pode sempre ali atrás de recursos para que melhore, para que haja um tratamento. Verdade. Olha só, tem um elogio bem bacana aqui. Boa noite, Fábio e Pamela. Parabéns! Sempre abordam assuntos tão intensos. Ai, que legal. Olha que gostoso. Quem é? Faço sempre uma autoterapia com os conselhos que recebo no programa. Marisa, de São Paulo. Beijo, Marisa. Conterrânea, muito beijos. legal. Vou dar um recadinho, volto já. Bom, já tem questões aqui para bom. você. Muito bem, vamos lá, Pamela. Vamos a uma questão aqui da Renata, lá de Salvador, Bahia. Ela fala assim, boa noite, Fábio e Pamela. Eu sinto uma tristeza, Pamela, profunda. Não tenho vontade de fazer absolutamente nada. Eu só como, quer dizer, só manda para dentro comida, né? Minha vida perdeu totalmente o sentido depois que a minha mãe faleceu e fiquei sozinha no mundo. Não saio de casa, vivo do aluguel de um apartamento, só tenho vontade de morrer. O que eu faço? Primeiro, que me cheira um humor deprimido. Então, procure ajuda especializada que faça esse diagnóstico correto, porque nada vai adiantar o que eu disser aqui, ou qualquer pessoa que quiser te ajudar, se realmente a gente estiver falando de uma doença que chama-se depressão. Então, não podemos negligenciar esta possibilidade. Profissional especializado que eu digo, um psiquiatra da sua região, tá? Primeiro ponto. Segundo ponto, quando ela fala que ela está comendo, você vê que é uma ação que ela consegue fazer, embora ela diga que ela não consegue fazer mais nada. Uma autopunição seria, né? Também, mas a gente fala de um vazio existencial Tá. E como o cérebro entende, tá vazio, preencha. Tá. Então, o indivíduo vai lá e come bastante na tentativa de preencher vazio. Certo. Isso chama-se fome emocional. Não confundir com fome física. Então, quando você percebe que você já comeu e está com fome ainda, está alimentado e está comendo a mais, está compulsivo, para e observe que a gente pode estar falando de outras necessidades que não serão supridas com o alimento, mas podem ser supridas com a resolução de algum conflito, com a conversa com alguém querido, com um passeio que você faça, com algum carinho que você exercite com o seu corpo, com o seu pensamento, que você faça algum programa diferente, que você pense num novo plano, num novo curso. Faça algo que não seja apenas comer quando você percebe que você está comendo demais, que aí você está entrando num comportamento destrutivo, autodestrutivo, que é o que você disse, que acaba desencadeando na culpa, né, nesse sentimento de autopunição. E isso pode levar à morte, evidentemente. Então tem que se tomar cuidado com isso, né? Eu acho que todo mau hábito é um exercício de suicídio velado. Tá, É verdade. tudo. É Tá isso aí. fumando demais, tá bebendo demais, Os tá excessos. compulsivo nisso. Todo excesso deflagra uma falta.
Acabou o nosso tempo, Pamela. Tá, obrigada. Obrigado você. Hoje é dia 6 de setembro, aniversário da minha mãe, Opa! que parece clichêzaço falar isso, né? Mas vamos lá. Que é meu exemplo, que é uma pessoa que eu amo de paixão, que é a mulher da minha vida, que me ensinou a enxergar o outro, que me ensinou o afeto, a doçura, a enxergar a simplicidade da vida, que é uma guerreira que sempre trabalhou, que sempre batalhou na vida com sensibilidade, justiça, discernimento, a pessoa mais íntegra que eu conheço e que eu amo, de paixão. Como ela chama? Mara. Mara! Parabéns, parabéns! Beijo, Mara. Beijo de todos aqui Obrigada, também. Fá. Obrigada, Obrigado, gente. viu? Deixa eu deixar meu contato. Sim, os seus contatos, vai. Desculpa, gente. Se você gostou, aqui estou todas as quintas. Facebook, @psipamela. Instagram, @pspamela. E meu site, pamelamagalhães.com.br. Obrigada. Muito bem. E quinta a gente se encontra de novo aqui, querido. né? Obrigado, viu? Obrigada.